Amém. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Aos Hebreus, capítulo 1. Vamos ler o verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pai Celestial, continuamos em Tua presença e rogamos a Ti que nos abençoe mais. Adentramos a parte principal agora, que é a Tua Palavra. Senhor, nos inspire e nos unge. Fale aos nossos corações. Fala-nos, Senhor, usa-nos da Tua maneira. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Agora, a coisa mais profunda que pode ter é quando você é um alvo de Deus e se torna um vaso pelo qual Ele possa te usar e fazer aquilo que Ele quer fazer com você. Agora, quando se fala em ser um vaso de Deus, para ser usado por Deus, às vezes a gente pensa somente em falar da palavra, cantar, mas não é isto. Eu creio que um vaso usado por Deus, ele é um vaso para toda boa obra. Ele é um vaso de bênção. Então você é usado por Deus 24 horas. Isto é verdade. É um vaso escolhido. E nós estamos vivendo num tempo que nós devemos ponhar muito critério na voz de Deus, em Sua palavra. É um tempo que não podemos titubear e deixarmos passar despercebidos. Porque nós não estamos mais na época, naquele tempo, em que a noiva, a igreja, estava dormindo, tosquenejando. Não. Nós estamos vivendo na época, na era, em que está apercebida, despertado. Estamos vivendo em um tempo que nós devemos estar atento a cada palavra de Deus. Por quê? Porque o alarido já se deu. A trombeta já soou. E agora ela tem despertado todos, a igreja e a noiva. Então, ambas estão despertadas com esse alarido. Embora só mesmo
As prudentes está pronta, mas tanto as nécias como as virgens prudentes, elas estão despertadas. E nós, como cristãos, irmãos, que nós mesmos confessamos crer nesta mensagem da última era, no tempo do fim, nós devemos estar prontos e apercebidos. Nós vamos ver que hoje não tem mais tempo. O tempo acabou. Antigamente não. Antigamente Deus estava prosseguindo no começo. Você vai ver que Ele falou pelos pais, pelos profetas, aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras. Mas nesses últimos dias chegou um tempo que Ele falou só pelo Filho, que era Jesus. E as coisas têm tomado uma determinada posição, que nesses últimos dias, agora, a manifestação do Filho para a noiva, ela tem sido sobrenatural, muito maior do que quando ele estava aqui na carne. Muito embora é a manifestação tanto do Filho de Deus como do Filho do homem, certo? Está expressando isto, esses dois ministérios tomando forma nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque naquele dia era somente o Filho do homem, Deus feito carne. Hoje não. Hoje é o próprio ministério de Deus, do Filho de Deus e do Filho do homem através do homem. Você entendeu? Do Filho do homem através do homem. Como isto? Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio na terra, o próprio Deus feito carne, e se materializou-se em uma virgem, e veio ao mundo, ele veio como o Filho do homem, como cordeiro, como ovelha. Mas, depois que a sua obra foi consumada, morreu, derramou o seu sangue, o plano de redenção foi elaborado, e ele efetuou a sua redenção, redimiu, e ressuscitou naquela manhã, e subiu assuntos aos céus. Aí ele veio na forma do Espírito Santo. Aí ele é conhecido como o Filho de Deus. O Filho de Deus. Por isso que você vai ver que ele foi chamado em 3 nomes: Filho de Deus, Filho do homem e o Filho de Davi. Então nós vamos ver que ele disse novamente que ele viria e se manifestaria no ministério do Filho do homem. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, que não seria mais Deus feito carne, mas seria o ministério do Filho do homem através do homem, o anjo, o mensageiro. Agora surgiria uma pergunta: como que saberemos que esse ministério do Filho do homem está em pleno vigor nos nossos dias?
Como nós saberemos? Dê uma olhada na própria palavra. Veja como foi que foi manifestado o ministério do Filho do Homem feito carne nos dias de Jesus. Qual foi a manifestação? Você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma obra tão tremenda naquele dia, que ficou como um sinal para hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, para conhecer, na verdade, o ministério do Filho do Homem, através do homem. Como? Você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, no meio daquela multidão, que lhes apertava e lhes tocava, aquilo dali foi o sinal do Filho do Homem se manifestando, que era um sinal messiânico. Quando aquela pequena mulherzinha, há 12 anos, sofria aquele fluxo de sangue. Você lê lá em Marcos 5, a partir do versículo 24 até o 34, que você vai ver isto. Ela tocou na sua orla do seu vestido, porque ela cria que tão somente ela pudesse tocar na orla do vestido dele, aquele fluxo de sangue que há 12 anos ela sofria seria estanqueado. E quando ela veio no meio daquela multidão que tocou, vocês vão ver que o próprio Jesus, no meio da multidão, ele clamou: quem me tocou? Quem me tocou? Agora, você vai... É um bocado complicado, não é mesmo? Para uma mente humana, intelectual, discernir. Porque até os discípulos, naquele momento, não discerniu. Eles me disseram: mas mestre, todo mundo te toca, te aperta daqui, te puxa para cá, e tu disseste: quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou de um modo diferente, porque eu fiquei fraco, virtude saiu de mim. Isso daí é o ministério messiânico do Filho do Homem, que ele estaria dando a entender que cumpriria também hoje em nossos dias. Para quê? Para nós estarmos atentos e saber que nós estamos no tempo do fim. Você entendeu? E naquele momento, ela disse: fui eu, Senhor. Ele disse: vai, mulher, vai em paz. Tua fé te salvou. Isto é exatamente, irmãos, o que nós estamos tendo hoje. Deus, Ele está falando hoje, através do ministério do Filho do Homem, através do homem. Aquele dia, Jesus, o próprio Deus feito carne, o Emmanuel, Deus conosco, o próprio Deus desceu em uma teofania, em um logos, um corpo teofânico, e entrou e se transformou-se na forma de um homem, e foi chamado Filho do Homem. O Filho do... o ministério do Filho do Homem. Ali era o próprio Deus feito carne, no ventre de uma virgem. Qual foi a forma que só mudou
dessa categoria do ministério lá do Filho do Homem para esse ministério hoje do Filho do Homem. Foi a forma que Deus veio. Foi só isso. Ele foi feito um corpo teofânico, de um corpo teofânico, ele se transformou num corpo de carne. Você entendeu? No ventre de uma virgem. Ele mesmo criou ali o óvulo, e o sangue, a vida, a natureza. E aquilo ali se multiplicou e formou o corpo de nosso Senhor. Ali era o Emanuel, Deus conosco. Mas quem ele era? Ele era aquele mesmo anjo do pacto que tirou Israel do Egito. E quando eles cruzavam o Jordão, o Mar Vermelho, e ali vinham os inimigos atrás, aquele anjo se colocou entre Israel e os seus inimigos, que é chamado o anjo do pacto. E ele continuou com eles. Você vê? Quem era ele? Cristo. O Cordeiro, o próprio Deus. Isto é verdade. Agora, aí você vai, leia lá em São Lucas 17:30, que ele diz que seria nesses dias que nós estamos vivendo de novo. O ministério do homem seria manifestado. Quem? O próprio Cristo. Esse mesmo anjo do pacto. Então as coisas são tão tremendas e profundas e simples, que às vezes passa por cima da cabeça do sábio entendido. E ele não pode ver isto acontecendo a hora em que nós estamos vivendo. Eu creio que esta é uma hora que a nossa bastante de prudência ainda seria pouca, para podermos estarmos inteiramente inteirados da hora e do momento que nós estamos vivendo. Na minha maneira de crer, eu prefiro permanecer quieto, posicionado no meu lugar que Deus me posicionou, e não ficar agitado. Não. Fique no seu lugar. Não dê um passo precipitado. Não faça nada precipitado. Mantenha-se firme no seu lugar. Porque nós estamos vivendo nesta hora, irmão, muito maior do que nos dias de Israel. Estamos vivendo muito maior do que quando ele havia falado aos pais pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Hoje é maior, até mesmo quando ele falou pelo seu filho. Você sabia disso? Leia Apocalipse, vai lá em Apocalipse, no capítulo 10. Leia do verso 1 ao 11 para você ver. Não fala só o verso 7, não. Ali fala do 1. Aquele capítulo todo está agora em plena vindicação hoje. Hoje já está quase cumprindo tudo. Você vai ver que ele está dizendo aqui em Apocalipse 10, a partir do verso 1, ele diz: e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Quem é este? É Cristo, é Jesus, é o anjo do pacto. Você vai ver que ele diz assim:
e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Aí você vai ver que João ia escrever, olha o que ele disse. E sendo ouvido as 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-los. Mas ouviram uma voz do céu que dizia, sela, sela, o que os 7 trovões falarão, e não escrevas. Ficou um mistério. Por isso que eu estou falando, hoje é muito maior, muito mais superior, até quando Jesus estava aqui feito carne. Você sabia disso? O Filho do Homem sendo manifestado através do homem. Através do homem. Desse mensageiro de Apocalipse 10, verso 7. Vê. Nós estamos num tempo que é muito mais superior. Até nos dias que Jesus estava na terra. Porque o próprio Senhor, Ele tomava uma porçãozinha para multiplicar. Mas nós, nos últimos dias, esse anjo de Apocalipse 10:7, não. Ele cria. Poder da palavra falada. Poder criativo. Haja. 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 E aquilo vem à existência. Agora eu pergunto, se isso não é nós voltar ao Éden, antes que o pecado tivesse atingido lá? Quando Deus havia criado o homem à sua imagem, e fez macho e fêmea, e deu o poder para dominar sobre os céus, sobre a terra e sobre os animais do campo, e tudo era dirigido por Ele. Tudo era guiado por Ele. E nós estamos vivendo esse tempo, voltando de volta à restauração do Éden restaurado. Por isso que o nosso Senhor, Ele diz, as obras que eu faço, vós farás maiores do que esta. Porque eu vou para o Pai. Agora, maior é mais. Maior é mais obras. Então, nós estamos vivendo um tempo que é o tempo do fim. Por isso eu digo, é um tempo que você deve ter muita prudência no sentar, no levantar, no sair e no entrar. É agora. Irmãos, nós devemos cortar tudo. Devemos cortar tudo. É uma posição e uma decisão que você toma que não é sua. É o Espírito de Deus na sua vida. Fazendo isto. Vejam bem. E o anjo que eu vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Não haveria mais demora. Aí soa-se
Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Vocês já lembram como Deus fez com o profeta? Levou ele lá para Tucson. E chegou lá, e então saiu lá os trovões, 7, como soltam fogos. E ali deu 7 tiros em sequência, um atrás do outro. Pum, 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 pum. Deu tudo assim. E depois veio dando um após o outro, que era cada selo sendo revelado. Cada selo deste, irmão, cada mensagem das 7 eras é um trovão que Deus tem revelado para nós. Agora, vejamos isso daqui. Depois que o profeta veio e manifestou o ministério do Filho do Homem, Deus tomou o anjo, levou o mensageiro, levou. Agora ficou a sua mensagem. Ficou a sua mensagem é Cristo. Você pensa que essa mensagem é simplesmente letra escrita? Não, essa mensagem aqui para um eleito, se você toma essa mensagem, come ela, e ela passa a viver em você, você tem respeito e o temor de Deus na sua vida. É verdade. Você está comendo a Bíblia. Você está comendo o livro selado, foi revelado para você. O que você come é o que você vai rotar. Se você come essa palavra revelada, ela vai te levantar naquele dia. Aleluia. Você vai subir. Agora, se você não come, não, nada vai acontecer. Sua vida se torna tão comum, tão natural, tão monótona, sem nenhum efeito da palavra na sua vida. Não é porque você vai lá e lê ela todo dia, não. É porque Deus te revela. Porque não é você que faz com que Deus se revela. É porque você é um predestinado. É um eleito. Aleluia. A palavra é vivificada no seu ser, na sua vida, que não é em outros. Irmãos, é do jeitinho. Muitos dizem, eu já li a Bíblia 10 vezes. Outros dizem, eu já li 5. Outros já li 3. Outros já dizem, li tanto. Agora, nunca teve uma revelação da Bíblia. A Bíblia não causa nenhum efeito na vida deles. É do mesmo jeito, eu pego a mensagem, eu leio a mensagem, eu como a mensagem, mas eu quero saber se a mensagem está vivendo em você. É isso que eu quero. Se você tem o Espírito da mensagem te dirigindo, te conduzindo, te guiando. Entendeu? Porque é um direito que nos pertence. Isso está tomando forma na noiva. Você quer ver? E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Você sabe que esse anjo, irmão, não é falando do irmão Brana humano. Esse anjo é Cristo, no irmão Brana. Não foi o irmão Brana que revelou os 7 selos. Não foi o irmão Brana que revelou as 7 eras. Não foi o irmão Brana que fez essas coisas, não. Foi Cristo nele. Foi o ministério do Filho do Homem.
Profeta, ele é como qualquer um outro homem. Ele é um homem nascido de mulher. Mas o ministério é Deus. Você entendeu? Do mesmo jeitinho que você toma essa mensagem, lê essa mensagem, faz tudo com essa mensagem, pode dormir com ela. Você pode fazer dela uma coberta para você. Deita na sua cama e enche de mensagem por cima. Não funciona. De jeito nenhum. Você tem que ser revelado. E para ser isso, tem que ser um filho, uma filha, um eleito, um predestinado, membro do corpo da noiva. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dai-me o livro. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O que você pensa nisso daqui? João representa o Espírito, a noiva, naquela visão que ele estava vendo. E esse livrinho ser comido segunda vez, é a noiva alimentando da mensagem do profeta. Quando você come essa mensagem, você está tomando uma determinada posição de uma estatura de um homem perfeito. Você tem respeito, resignação, consideração à mensagem. E considerar a mensagem é respeitar a Cristo, respeitar a palavra, respeitar a Cristo é respeitar o membro do corpo de Cristo. É ser uma vida decente, ordenada, posicionada na palavra. É desse jeitinho. Então ele disse, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E minha boca se tornou doce como mel. É bom demais. Mas isso traz lutas, perseguições, tribulações, problemas, dificuldade, circunstâncias pesadas, nuvens negras. Crítica, zombaria, difamação, ridicularização, blasfêmia. Vejam. E ele disse, importa que profetiza outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Tudo que Deus fez com o irmão Branham é o que ele vai fazer com a noiva. Isto é a verdade. Por isso que hoje as pessoas ficam meio aquém. Tem muitos hoje que quer que Deus faz com ele como fez com o profeta. E precipitam, puxam o gatilho antes da hora e acham que ele tem que ser como foi o irmão Branham. Não, irmão Branham foi um mensageiro, um anjo de Deus, o qual Deus trouxe a mensagem para a noiva. Mas a noiva está alimentando e comendo essa mensagem e ela está tomando forma no seu ventre. Ela tem uma sequência, irmão. Um menino é como a mulher que concebe. Quando ela concebe, ela tem uma vida dentro dela. E aquela vida vai tomando forma, até que vem a luz. É desse jeitinho. A noiva de Cristo está comendo desta palavra, ela concebeu espiritualmente. E o menino está tomando forma no ventre da noiva. Você sabe que isso vai redundar daqui uns dias no poder da palavra falada. No poder da palavra falada.
Agora vamos lá, vamos ver por que esse profeta desta era, ele estava manifestando o ministério do Filho do Homem. Do mesmo jeitinho que aconteceu com Jesus lá. Tem que acontecer com Mombrana. Para provar que ele está manifestando o ministério do Filho do Homem. Vamos lá? Vejam bem, nessa mensagem, doenças e aflições, parágrafo 91, veja como Mombrana fala. Ele diz bem assim: eu senti algo se manifestar. Começou novamente a fazer ju, ju, e eu sabia que era a fé. Não dava para eu distinguir exatamente de onde ela estava vindo. Aquela fé, como a da mulherzinha do fluxo de sangue. E eu continuei a virar e a olhar, porém o povo passava tão rápido, e com eles chorando, tentando tocar você e coisas tais. E após algum tempo localizei aquilo. Bem na direção de trás, um companheiro de camisa branca. Eu esperei para descobrir que tipo de espírito o havia amarrado. Agora, o que é isso daqui? É um sinal messiânico. É o ministério do Filho do Homem. Não era irmão Brana, era Cristo no irmão Brana. Era aquele ministério ali. O Espírito Santo. Irmão Brana era só um homem, um anjo, o vaso que Deus usava. Você entendeu? Agora, quem estava dando para ele aquilo dali era Cristo, o anjo do pacto, que estava nele. Então vejam, o homem era aleijado, ele havia caído de um cavalo, poucos anos antes daquilo. Era um comerciante de Miami, sua mão estava aleijada, o seu braço assim. E ele veio como um crítico. É difícil. Pensa que o Deus não sabe? Ele sabe. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele estava atuando ali no profeta. Então ele veio como um crítico, para criticar a reunião. E então ele começou a ter fé, quando ele estava ouvindo a palavra. Ele começou a ter fé e ele mudou. Aleluia. Coisa gostosa é você vir como um crítico e voltar como um verdadeiro cristão. Muito melhor do que você vir como cristão e voltar como um incrédulo. Não é mesmo? Vim são, voltar aleijado. Manco. Coisa boa é vir aleijado e voltar em perfeita saúde. Vim cego e voltar vendo. Oh, só a graça de Deus. É graça. Você já imaginou uma pessoa entrar como um crítico para criticar de uma reunião do Espírito Santo? E depois Deus mudar o quadro na vida dele? É graça, irmão. É a misericórdia. E eu parei e disse: o senhor aí atrás, o quarto da fileira, indo nessa direção. De camisa branca, fique de pé. Aí ele ficou de pé. Jesus Cristo te curou. Aleluia. E o profeta discerniu que ele veio como um crítico.
Mas o que fez? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso que você tem que ter fé. Se você é um crente e crê na sua salvação, creia que Deus existe, então creia que Ele é galardoador daquele que o busquem. Aleluia, que coisa boa. Aí então, vejam bem, Jesus Cristo te curou, e quando Ele se levantou, suas mãos se levantaram, aí está perfeita, perfeita, sua pequena esposa toda pintada, digo pintada, você acharia que ela fosse uma santa roladora. Como aí o irmãozinho disse esta manhã, em seu programa radiofônico, ao ouvir e gritar, ali estava ele, perfeitamente liberto. A mulher dele começou a gritar e começou a pular e glorificar a Deus. E o mamãe disse que ela estava toda pintada. Veja, irmãos, agora, isso daqui é o quê? É um sinal do Filho do Homem. É a manifestação do ministério do Filho do Homem. É Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você entendeu? O irmão Bus investigou o caso. Então ele veio a mim. Ele perguntou ao homem tudo a respeito. E quando ele veio a encontrar isto desta forma, ele me perguntou, disse, como o senhor sabia que aquele era o homem? Perguntou para o irmão Brano. Eu disse, o Senhor me mostrou. E eu comecei a ficar fraco, olha aí. Eu comecei a ficar fraco, a virtude estava saindo do irmão Brano como saía de Jesus. Lê lá na Bíblia que você vai ver Jesus dizer assim, alguém me tocou diferente, porque eu fiquei fraco. Saiu virtude de mim. Desse jeitinho, saiu virtude do profeta para ele. Meus irmãos, eu fiquei fraco. Eu sabia que isso estava vindo de alguma parte. E ele disse, foi no microfone, o irmão foi lá no microfone e ele disse, isso prova que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso prova. E disse, e agora o dom que estava em Jesus Cristo seria como todo esse oceano aqui, batendo contra a costa. O dom em nosso irmão seria como uma colher cheia de água tirada dele. Mas a mesma química que estivesse na colher cheia de água, o mesmo tipo de química é que está no oceano inteiro. Isto é certo, ou seja, a mesma vida, o mesmo Espírito que estava no irmão Brana, o mesmo dom, é Cristo. Você entendeu? É o Espírito Santo. É o mesmo que está em cada filho, em cada filha, em cada eleito. Não pensa que o irmão Brana partiu, Deus levou ele e a mensagem foi lá. Ela está aqui. A mensagem está aqui. A mensagem é Jesus. É a palavra. Olha, irmãos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Pregada, uma mensagem profética. Pregada nesses últimos dias para a noiva. E quando você é revelado, Deus revelou-se a si mesmo a você, mantenha-se firme, não mova do seu lugar, certo? Olha aqui, e eu podia me sentir mais enfraquecendo, e ali estava o homem perfeitamente libertado. Então,
Por isso que as pessoas, eles enganam. Eles enganam. Mas nós estamos vivendo num tempo profético. Nós estamos vivendo uma era profética. E estamos vivendo no tempo do fim. E Deus tem que cumprir a sua palavra, porque Ele é um Deus justo. E Ele prometeu, e assim Ele fará. Não é mesmo? Olha, Ele disse isso daqui. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Se Ele é um Deus justo, Ele tem que cumprir. E se Ele está aqui, Ele cumpre. Na minha vida, na sua. Depende daquele que crê. Você não precisa ir para lá, precisa ir para cá, não. É onde você está. Toma Deus em sua palavra. Eu vou encerrar com essa outra escritura aqui. Como ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele é um Deus justo? É sim. Então, Ele está aqui em você, em nós. Onde estiverdes 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estaria ali com eles. Essa mensagem de expulsão de demônios, veja, o Mombrano vai dar um exemplo aqui. Ele disse: eu tenho que manter minha palavra. Ele está falando de um rei que tinha um escravo no seu reinado, que estava condenado a morrer. Esse escravo. E o rei disse para o escravo: olha, eu vou te dar uma oportunidade. Faz o seu último pedido. E eu, como um rei justo, eu garantirei a palavra. Você só vai morrer depois de você fazer o seu pedido. Aí veja o que o escravo fez. Aí o pobre companheiro estava enfermo. Ele disse: o que posso eu fazer para você? Sim. Aí o rei disse: o que eu posso fazer para você antes de te matar? Disse. Aí o escravo disse: eu quero um copo d'água. O rei ia matar ele. Então foi, pegou o copo de água, e ele o segurava em sua mão, e tremendo, desse jeito. Ele não podia segurá-lo. E ele disse: agora espera um minuto, endireita-se. Ele disse: eu não vou te matar ou te tomar a sua vida, até que você beba essa água. E o escravo pegou a água e tornou no chão. O rei, para ser justo, ele tinha que garantir a palavra. Não é mesmo? Vejam bem. Tornou no chão. E o que irá fazer ele? Se ele é um homem justo, ele persevera a sua palavra. E se ele não perseverar sua palavra, ele não é um homem justo. E ele tem que dar-lhes liberdade. Não importa o que diz a lei da terra. Ele prometeu, ele tem que garantir. E não é o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos concederei. Veja, irmãos. Por isso que eu digo, não duvide, creia nele somente, e Deus concederá aquilo que você precisa. Certo? Mas seja justo, seja firme, seja fiel em seu propósito. Deixa eu tomar mais uma escritura aqui. É São Tiago 5, o versículo 12. Veja a seguir, como ele diz até o 15. Ele diz: mas sobre tudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. Para que não caiais em condenação. Então tem que ser uma pessoa honesta, não é mesmo?
Seja verdadeiro com Deus e Deus será contigo. Mantenha-se a palavra na sua vida, que não é você que mantém, é Ele que mantém ela na sua vida. Está alguém entre vós aflito? Ouça isso. Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É uma promessa de Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu tinha uma coisinha aqui associada com isso, mas eu não vou ler, porque já está na hora. Mas é aquela coisa, você faz um exame íntimo na sua vida, extrospectivo, e veja se na verdade você está em ordem. Se você é sincero, se você é fiel, se você é honesto, se não for, faça a sua confissão. Toma a sua posição, confessa os seus pecados. E depois que confessar, mantenha-se firme. Não volte a fazer de novo, não. Mantenha-se firme e Deus te abençoará. Isto é a verdade. Que Deus nos ajude a mantermos assim. Amém? Vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o hino número 18. Jesus não mudou. Jesus
glórias ao Senhor. Posso ver alegria reinando, eu amo cantando louvores a Deus. Posso ver alegria reinando, eu amo cantando louvores a Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado, hoje também operando Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado, hoje também operando está. Aleluia, graça, graça. Se você tem algum pecado encoberto, confessa. Fica com isso encoberto, não. Não guarda isso como uma relíquia. Não. Isso te leva para o julgamento, trono branco. Então a melhor coisa que você faz, confesse rápido, seja sincero. E Deus te dará o que você precisa. Sua libertação, sua cura, sua salvação, e te selará com o Espírito Santo. Mas enquanto essa coisa está ali, e você não confessa, Satanás tem o direito de permanecer impedindo a sua salvação. E você nunca conseguirá mais nada. Então mande isso para debaixo do sangue. Faça a sua confissão honesta, sincera. E você vai ver o ministério do Filho do Homem entrar em ação. Deus te dá a sua libertação. Isto é verdade, correto? Deus abençoe a todos nós, todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. E esses que notificaram, né? Rosilene Santos, Zenira e Gisele, Valmor e Zíbia, Silene, Maria, Meire Santos, Jeremias, Francisca Paiva, Raimundo e Nazaré, e Maria Isabela. Amém? Deus abençoe essas pessoas, e aqueles que não notificaram também, Deus abençoe a todos, e a nós também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, despede-nos em paz, leva-nos guardados e protegidos, sob este sangue vivo, o sangue do Cordeiro, o sangue de Deus, o sangue de Cristo. Que nós podemos estar sob este sangue constantemente, todos os nossos pecados perdoados, libertos e livres, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, abençoa cada um ao outro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Quando há muito tempo eu chorava por não reconhecer nesta era
mensagem que Deus enviara, com a salvação e vida eterna. Enganado por falsas doutrinas, eu vivia na escuridão, mas um dia em minha luz raiou e obtive a revelação. Foi então que eu me batizei no precioso nome de Jesus. Eu pensava que eram 3 deuses, hoje adoro somente um. E através do nosso mensageiro, algo mais eu pude compreender. Uma santa ceia verdadeira, com pão, asmo, vinho e lava-pés. E da confusão religiosa, Deus então me permitiu sair, revelando todos os mistérios que estavam ocultos para mim. A palavra pura e verdadeira para sempre em mim veio habitar. Isso prova que sou um eleito, pois eu não a pude rejeitar. E para quem ainda não conhece este mensageiro do Senhor, é o Elias por Deus prometido, que a nós ele já